Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 29 de novembro de 2017. Brasil vive crise de aprendizagem. O Brasil vive uma grande crise de aprendizagem, em que as crianças estão escolarizadas, mas não estão aprendendo. Segundo dados do Indicador de Alfabetismo Funcional, um levantamento do Instituto Paulo Montenegro e da União Educativa com apoio do IBOP, 27% da população brasileira entre 15 e 64 anos é analfabeta funcional. Na zona rural, o percentual aumenta para 41%. Já a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD de 2016, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, aponta que o Brasil tem 12,9 milhões de analfabetos, um total de 8% da população, taxa que varia de acordo com a idade do entrevistado entre os jovens de 15 a 19 anos. A taxa é de 0,8%, e entre pessoas com mais de 60 anos, o índice sobe para 22,3%. O PNAD também mostra que a taxa de brasileiros com mais de 15 anos que tiveram menos de 4 anos de estudo formal, considerados analfabetos funcionais, era de 17,1% em 2015. Por sua vez, a taxa de crianças de 4 a 5 anos que frequentavam a escola em 2015 era de 84,3%, de 6 a 14 anos, de 98,6%, de 15 a 17 anos, de 85%. Isso mostra que, embora os governos tenham se mobilizado mundialmente para ampliar o acesso à escolarização mesmo em países subdesenvolvidos, o processo de aprendizagem ainda carece de melhorias. Há motivos claros que justificam essa falha. Parte da responsabilidade é dos professores. A diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro e professora convidada na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, Cláudia Custin, aponta que o pouco crédito dado a estudantes de baixa renda é um dos motivos que contribuem para com essa defasagem do aprendizado. Além disso, Cláudia também critica o modelo de formação de professores, focado na teoria da educação, que falha no ensino da didática e do preparo específico para a sala de aula. Ela também cita a discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular como uma oportunidade para que as universidades possam repensar os currículos de formação de professores. As constantes mudanças pelas quais o país e o mundo passam também estão entre os motivos. Uma vez que a demanda por competências rotineiras decresce, substituídas por máquinas e robôs, o modelo de escola atual se torna ultrapassado. Essa escola que não ensina a pensar não era um problema quando o estudante era formado para a performance de atividades repetitivas. Agora, existe uma demanda por competências mais complexas, que exigem que o cidadão saiba pensar, argumenta a professora. Para ela, a formação de um cidadão crítico, que saiba entender notícias lidas no jornal e capaz de duvidar do que lhe é exposto é o que deve ser almejado por um professor. Além disso, a ex-secretária municipal de Educação do Rio de Janeiro, que esteve em Porto Alegre a convite do Sindicato do Ensino Privado do RS Sinep-RS, acredita que as ferramentas tecnológicas disponíveis proporcionam um ensino personalizado, baseado no déficit pessoal de cada um. A ideia de uma reforma do ensino médio, proposta pelo governo de Michel Temer, que transforma o aluno em protagonista da própria vida, é vista com bons olhos por Cláudia. O jovem não precisa de um currículo enciclopédico.
ele também não deve ser tratado como criança. Temos de confiar que ele tem a capacidade de construir um projeto de vida e o papel da escola é ensinar a ele como trilhar um caminho para chegar lá, alega Pedro Camargo Vinícius em seu livro Mestre na Educação afirma que na maneira de conduzir a obra da educação, está a chave do problema cuja solução o momento atual da humanidade reclama. Não há duas correntes de opinião quanto ao valor da educação. Todos a reconhecem e a proclamam como medida salvadora. Porém, há divergência no que respeita ao modo de educar. Existem dois processos de educação: um falso, que mascara a ignorância, outro, verdadeiro, que realmente conduz ao saber. Um, que aide de fora para dentro, outro que atua de dentro para fora. Um, artificial, ora maquiavelicamente empregado para confundir, outro, natural, cujo alvo é esclarecer, libertar e aperfeiçoar o homem. O ensino por autoridade, impondo princípios e doutrinas, avilta o caráter e neutraliza as melhores possibilidades individuais. Cria domesticidade e escravatura espiritual, regime ignóbil onde se estiolam as mais nobres aspirações e onde se oficializam a hipocrisia, o vício e o crime. O ensino por autoridade é a educação às avessas, oblitera a mente, ofusca a inteligência, ensombra a razão, atrofia a vontade, mecaniza e anquilosa a alma de educando. O ensino que se funda no processo de despertar os poderes latentes do espírito é o único que realmente encerra e resolve o problema da educação. Baseando-se o ensino no apelo constante à razão e ao bom senso, gera-se a confiança própria, estimula-se a vontade, esclarece-se a mente e numa palavra consegue-se que o educando faça a independência própria em todo o terreno, o que representa a verdadeira nobreza de caráter. A educação, segundo o processo natural, conduz fatalmente o educando à liberdade, faz dele um homem que pensa, sente e age por conta própria. O educando, orientado como deve ser, não será um repositório de conhecimentos acumulados na memória, há de ser um poder aquisitivo capaz de se enfronhar prontamente em qualquer assunto ou matéria consoante requeiram as necessidades do momento. Nada lhe embaraçará, nenhuma pedra de tropeço mobilizará no carreiro da vida. Não sendo um armazém de teorias e de regras estreitas auridas de oitiva, é uma potência dinâmica capaz de penetrar todos os meandros do saber e de solucionar os mais intrincados problemas da vida, desde que a questão o afete e lhe desperte interesse. A educação normal cria capacidades, enquanto que a artificial gera títeres que vivem a repetir o que ouvem, sem consciência do que fazem. Tais indivíduos são sempre dependentes, imitadores vulgares, parasitas, estratificados. A educação real organiza sociedades dignas, onde a ciência, a filosofia, a moral e as artes vicejam francamente sob atmosfera favorável, onde há campo vasto para todas as atividades do espírito e onde todas as aspirações elevadas da alma encontram possibilidades de realização. A falsa educação promove conglomerados amorfos de indivíduos incapazes, medíocres em tudo, verdadeiros rebanhos que se agitam monotonamente ao sinal do cajado que os tange segundo alheios caprichos. A educação, tal como deve ser, prepara o indivíduo para a vida como realmente ela é para os destinos altaneiros que Deus concebeu e tracejou para o espírito. A educação falsa molda o indivíduo ao saber de outrem, prepara-o para certas escolas político-sociais ou para servir a determinadas organizações sectárias. Em quaisquer desses meios, a liberdade é um mito em que muito se fala para embair a boa-fé alheia, e onde a escravidão é um fato com todo o seu cortejo de ignomínias.
A submissão incondicional à autoridade, como base de ensino, é o ultraje à dignidade humana contra o qual se revolta o nosso século. A geração nova, que ora desponta, jamais poderá tolerá-la, em que pese aos reacionários e ultramontanos de todos os matizes e calibres. É tempo de se estabelecer a verdade neste particular de tão subida importância. É preciso salvar o mundo, apontando os meios conducentes à realização desse ideal de amor. A missão do Espiritismo é educar para salvar. Enquanto este fato não penetrar a mente e o coração da maioria dos espíritas, a luz não estará no velador, e o Paracleto ver-se-á embaraçado na tarefa de reivindicar os direitos do Divino Redentor, restaurando o cristianismo de Jesus, desse Jesus que foi mestre, teve discípulos e proclamou a liberdade do homem mediante a educação racional do espírito. Educareis o rumo a seguir, o programa do momento. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de novembro, por Feijão.